Olá pessoal, eu me chamo Samuel e sou bolsista do Programa de Educação Tutorial da UFC de Sobral. Irei resolver um exercício sobre operações com vetores para auxiliar vocês sobre esse assunto simples, mas há sempre uma dúvida acerca deles. Sendo assim, vamos à questão. Seja os vetores, o vetor A é 4i mais 5j, o vetor B é 2i menos 3j e ele pede a soma dos vetores, a diferença entre eles, o módulo do vetor A, o módulo do vetor B, o módulo da soma dos vetores, o módulo da diferença entre os vetores, a orientação do vetor A e do vetor B. Começando no item a soma de dois vetores. Para fazer isso, é apenas a soma de componente a componente, ou seja, i com i, j com j. Logo, somamos os resultados e nos dá a resposta que é o vetor A mais o vetor B é igual a 6i mais 2j. Seguindo no item B, você tem que se importar com a ordem dos vetores, pois a ordem aqui é importante. Se você trocá-las, você encontrará outro resultado. Porém, nesse caso, a componente do vetor B vem primeiro. E o primeiro resultado, portanto, o resultado é B menos A é igual a menos 2i menos 8j. Sabendo disso, vamos ao item C. No item C, vamos calcular a intensidade ou módulo do vetor A. Para isso, é apenas elevar ao quadrado das componentes, somá-las e pegar o resultado desses resultados e colocar todos sobre uma raiz. Caso seja de dimensão 3, você só coloca mais uma dimensão, ou seja, mais uma componente sobre a raiz quadrada. Se for de mais dimensões, você continua o mesmo raciocínio. Com isso, aplicamos esse raciocínio ao vetor A, que ele tem apenas duas componentes, e encontramos que o módulo do vetor A é igual a raiz de 41. No item D, é o mesmo raciocínio para o vetor B. Já o vetor B é 2i menos 3j, que você aplicando o módulo entre eles, você encontra que a intensidade do vetor B é raiz de 13. Já no vetor E, é o mesmo raciocínio, elevamos ao quadrado os componentes, somamos tudo isso sobre a raiz quadrada. E isso nos dá que a soma, o módulo da soma entre os vetores que foi encontrado no item A é igual a raiz de 40. Observe uma coisa que é interessante. Aqui não deu raiz de 40, aqui deu raiz de 13 e raiz de 41. Ou seja, se eu somar a intensidade do vetor A, que é 41, mais a intensidade do vetor B, dá 54. Mas se você fazer esse raciocínio aqui, somando o vetor A e somando o vetor B, e depois aplicando o módulo da raiz de 40. Ou seja, a ordem até aqui também importa. É uma espécie de vetores, segue o mesmo raciocínio de matrizes, álgebra linear. A ordem dos fatores altera o produto. Já no item F, é o mesmo raciocínio aplicando no resultado do item B. Você tem a diferença entre os vetores, B menos A, que é menos 2i, menos 8j, e você aplicando o módulo nas componentes, você encontra que a intensidade do vetor B menos A é igual a raiz de 68. No item G, já é outro conceito. Agora vamos encontrar a orientação dos vetores, do vetor A. A orientação de um vetor, você calcula que o arco tangente do ângulo θ é igual a i sobre x. O y é a componente j e o x é a componente i. Já em outras dimensões, não é possível concluir o mesmo raciocínio que a gente vê no módulo do vetor. Por exemplo, no módulo do vetor, se você vai aumentar as dimensões, você só vai aplicando mais variáveis, mais uma variável. Se é xy, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Se tem uma terceira dimensão, você adiciona o z ao quadrado. Já quando é a orientação em um vetor em dimensão 3, não é possível se concluir. Então, já na dimensão 2 só temos isso.
que é o arco tangente da componente no eixo Y e o arco sobre a componente no eixo X. Pegando o vetor A, que a gente tem 4i mais 5j, o valor na componente j é 5 e o valor na componente i é 4. Dividindo, encontramos que o valor é 1,2 e como 1,2 é positivo, a gente tem que um ângulo é positivo. Logo, o arco tangente do ângulo é aproximadamente 51 graus. Isso se repete no item H. Já por o item para o vetor B. O vetor B é 2i menos 3j. Aplicando o arco tangente é menos 3 da componente j e 2 da componente i. Dividimos e encontramos que menos 1,5. Que menos 1,5 a tangente desse valor está no ângulo de menos 56 graus. E por fim, encontramos todos os resultados. E é só isso. Qualquer dúvida, críticas ou sugestões, deixe nos comentários. Caso tenha sugestões de outras questões, deixe algumas mensagens nas nossas redes sociais que estarão na descrição do vídeo e no final do vídeo. E obrigado e até mais.